em primeiro lugar, obrigada ao SESI e à Moema por me convidarem para expor as minhas ideias. Eu vi que todo mundo aqui tem um projeto muito bem arrumado, muito bem estruturado. Não é o caso aqui não, viu, gente? Isso é só uma ideia que eu tenho para talvez um futuro mestrado, tá? Então são ideias como a gente tem várias sempre. Então pode... Só na caixa. Vão acabar com a Praça 11. Não vai haver mais escola de samba, não vai. Pode cortar. Pode cortar. É o seguinte, o trabalho Negros e Judeus na Praça 11. Vamos cantar essa história. Eu quero pensar o que a música popular brasileira pode nos ensinar sobre nós mesmos e nossas origens, os nossos hábitos, nossos ideais, entendeu? E eu parto, pode passar, da história da Praça 11. A Praça 11 foi um bairro que existiu no Rio de Janeiro no século XIX até 1942, quando ela foi demolida para passar a Avenida Presidente Vargas. Ela chegou a ter 200 mil habitantes. Primeiro ela foi um lugar que moravam a alta burguesia, os nobres, porque os reis passavam por aquele lugar para ir para o paço da cidade e os nobres queriam ser vistos pelo rei, então construíam casarões lá. Com a República, quando a burguesia se mudou mais para a zona sul do Rio, aqueles casarões viraram cortiços e os imigrantes pobres foram morar lá, tá? Migrantes de todo lugar, migrantes do Brasil, negros, judeus, espanhóis, árabes, franceses, portugueses. No censo de 1940, ela tinha 110 mil moradores. Anteriormente chegou a ter mais, até 200 mil. Desses, 31 mil eram estrangeiros e 5 mil se declaravam judeus. Acredita-se que havia 14 mil negros. Isso é uma estimativa, porque naquela época o censo você não declarava cor e raça como faz hoje em dia. Tá? Pode passar, por favor. Aqui eu vou localizar a Praça 11. Aqui é o Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, né? Zona Sul, que é o que a gente conhece mais. Aqui, Lapa. Essa pontinha ali é isso aqui, tá? A Praça 11 é daqui, que é o Sambódromo, hoje em dia, até aqui, que é aquele viaduto que sai do túnel Rebouças. Não sei se vocês conhecem mais ou menos o Rio. Tá bom? Praça 11 era tudo isso aqui. Era um bairro planejado, com ruas paralelas, entendeu? E a praça mesmo, a Praça 11 de Junho, era o único respirador daquela área cheia de casas, onde moravam, às vezes, no casarão, 40 famílias, 15 famílias, entendeu? Às vezes, 2 famílias dividindo um quarto e todo mundo dividindo um banheiro só, tá? Pode passar, por favor? Aqui é a Praça 11, quando ela existia, tá? Você vê, são prédios baixos, no máximo 3, 4 andares. Agora passa para mim, por favor. A Praça 11 hoje em dia. Aqui está a saída do túnel Rebouças, viaduto Paulo de Fronten. Ali embaixo o Sambódromo. Isso tudo aqui era a Praça 11. Aqui é o Canal do Mangue, tá? E a Presidente Vargas exatamente passou aqui. Passa aqui. Entendeu? Pode passar. Bom, aqui a gente tem uma imagem da Praça 11, como era ali, várias imagens dela. Tá vendo que eram todas casas pequenas. Nessa casa aqui, dizem que morou a tia Seata, que é uma figura, eu falo que ela é uma agente, como é que fala? Uma agente comunitária avant la lettre, porque ao mesmo tempo que ela tinha escola de samba, ela resolvia os problemas, ela dizia-se que ela tinha curado uma ferida na perna do presidente, então ela tinha muito prestígio e ela resolvia mais ou menos o problema de todo mundo, mas não era a única não, tá? Tinha outras. Aqui dizem que essa senhora é a tia Seata, uma grande controvérsia se era ou não, tá? Mas diz que é. E aqui são pessoas negras que moravam. Bom, os negros que moravam lá, eu peguei 2 grupos de imigrantes que chegaram na Praça 11 para estudar, os negros e os judeus. Tá? Mas eu vou adiante falar por quê. Os negros, o que aconteciam? Geralmente eram filhos ou netos de ex-escravos, geralmente vindos da Bahia. Mas teve muito vindo daqui da Zona da Mata, inclusive a minha personagem que eu peguei, ela veio de Rio Novo, e do interior do estado do Rio.
porque é onde teve muita plantação de café e tudo, então eles acabada a escravidão, eles foram para o Rio. O Roberto Moura, que é um historiador da UF, ele fala que ele fez um livro sobre a tia Seata e listou 27 profissões que os negros exerciam. Alfaiate, sapateiro, ferrador, barbeiro, marceneiro, bararé, e o faz tudo. O faz tudo é aquele cara que até hoje a gente ainda vê. Aquele cara que fica ali andando na rua com as suas ferramentas, entendeu? Então, estoura o cano na sua casa, você chama o cara. Tem que consertar uma janela, você chama o cara. Você vai viajar, você pega ele para carregar e dá um trocado para ele. Eles faziam muito isso. Pode passar. As mulheres... outra coisa, os judeus. Pode ser esse. Os judeus geralmente vinham da Europa Oriental. Polônia, Rússia, fugiam de perseguições religiosas. Isso desde o início do século. Porque o nazismo, ele não iniciou nada. Ele só legalizou uma prática de perseguição aos judeus que já havia desde o fim do século XIX, que é uma coisa que eles chamavam pogrom, que é uma palavra russa que significa destruição. Entrar um bando de gente no bairro e quebrando todas as casas, batendo nas pessoas, às vezes mata, às vezes não mata, joga. Isso era permitido pela polícia. Os nazistas só legalizaram isso, tá? Bom, quais as profissões que eles exerciam de um modo geral? Mascate, que é aquele cara que vai de casa em casa vendendo mercadoria, perfume, roupa de cama, roupa de banho, revistas importadas que as mulheres gostavam muito e os homens também de comprar, joalheiros, gráficos, e tinham restaurantes e pensões, tá? Pode passar. Bom, os negros e os judeus, por que eu os escolhi? Eles tinham algumas semelhanças e umas diferenças. Quais eram as diferenças? A primeira é bem óbvia, a cor da pele, a cor. Os judeus tendem a ser pele clara, muito clara, olhos claros, e cabelo ou ruivo ou louro. Meio sarará, como dos negros também, tá? As formas de organização. Os judeus tinham formas muito hierarquizadas de organização, entendeu? Tanto na família, quanto na religião, quanto nas instituições deles. Tinha o diretor, tinha o presidente, tinha o rabino, tinha o subrabino e tudo. Os negros tinham uma forma mais fluida de organização. Não é que fosse desorganizado, não, tá? É uma organização menos perceptível num primeiro momento. Formas de atuar na política. Na Praça 11 havia pelo menos umas 30 instituições judaicas de cunho político. Tinha desde a Associação Sionista para a Formação do Estado de Israel até os judeus anarquistas, sindicalistas. E o judeu, ele fazia muita questão de marcar a posição dele politicamente. Mesmo quando ele não queria se meter em política, isso também era muito marcado. Entendeu? Não, política eu não quero me meter. Tá? O negro não. O negro ou não teve oportunidade ou não quis, ele geralmente não marcava a sua posição política. Tá? Não sei, não posso dizer que ele não quis ou não teve oportunidade, ou se foi as duas coisas. Tá? Outra coisa, a língua falada ao chegarem. O negro que chegou na Praça 11, ele já falava o português, mas com muitos termos da língua africana original deles, geralmente Banto Anagô, tá? O melhor caso que a gente tem mais conhecido é do Pixinguinha, que vem de Pissindim, que é menino bom, no dialeto africano que a avó dele falava. E os judeus falavam Yiddish, que é uma língua que mistura meio alemão com o hebraico, e que eles falavam com vários sotaques dos lugares onde eles vinham. A escrita e oralidade. Bom, o judeu é um povo que escreve. Há até pessoas que falam que o que marca a cultura judaica é o hábito de escrever. Tanto que eles escreveram a Bíblia, né? E o negro não. O negro não escreve. Não que não saiba escrever não, viu, gente? Havia inclusive negros alfabetizados. Mas ele não sente necessidade de escrever, ele passa tudo na oralidade. Uma coisa que a gente tem um exemplo hoje seria as escolas de samba. Nas escolas de samba, pouquíssimas delas têm um estatuto escrito.
Pode isso, não pode isso, pode aquilo, não pode aquilo. No entanto, vá você se comportar na escola fora da forma como eles acham correta. Só que não está escrito, entendeu? Vem pela oralidade. O que eles tinham de semelhanças? Um passado trágico. O negro vinha da escravidão e o judeu da perseguição religiosa. Eles não eram católicos. E por isso eles eram muito mal vistos pela sociedade que era católica. Você tinha, na primeira metade do século XX, se você não fosse católico, você não era gente de direita. Tá? Havia até um hábito, por exemplo, quando uma família se mudava, irem visitar e ver se tinha aquele retrato do casal de vestido de noiva e ele no dia do casamento, para ver se eles eram mesmo católicos. Também eram mal vistos pela polícia. Eu falo no meu livro que a sociedade tinha fascínio e repulsa ao mesmo tempo aos negros e aos judeus, porque eles adoravam as festas deles, mas não queriam muita conversa com eles, porque não eram católicos e eram mal vistos. A mulher tinha um protagonismo na família, porque na família judaica a linearidade se passa pela mulher, ou seja, você, para ser judeu, tem que ser filho de uma judia. Um homem, para ter um filho judeu, tem que ter um filho com uma judia, entendeu? E a mulher negra, tem uma historiadora, Mônica Veloso, que estudou a situação da mulher, ela fala que a escravidão, ela privilegiava a família de mãe e filho. Muito normal isso, porque se tirasse o filho da mãe, a mãe ela matava o cara, se matava todo mundo, né? Imagina arrancar o filho de uma mulher na hora que ele nasce ou quando ele está crescendo. A mulher ia parar de trabalhar e não ia fazer mais nada. Então tinha que deixar o filho com ela exatamente para... Então era isso. Outra coisa que acontecia, tanto na cultura judaica quanto na cultura negra, a mulher não tinha obrigatoriamente que ser virgem para casar, como na sociedade católica. Isso fazia levarem a sociedade em geral, considerarem elas meio piranhas, meio prostitutas, não eram não. Mas eram consideradas. E também não é que eles que podia ser devassa e depois se casavam, não é isso não. Eles simplesmente não eram um valor fundamental. Eles não tinham como voltar para casa. Os judeus, porque não iam ser mortos, e os negros, porque eles não sabiam de onde tinham saído. Porque naquela época eles eram identificados pelo porto de onde eles tinham saído e não pelo lugar onde eles tinham sido presos. Então, por exemplo, digamos que fosse assim, o cara é embarcado no porto do Rio de Janeiro, mas ele foi pego em Juiz de Fora, em Belo Horizonte, em Itajubá, então ele era um escravo rio, como você tem escravo mina, escravo nagô, entendeu? Então eles não tinham como voltar. E o que eles tinham? Eles tinham uma gastronomia, uma culinária própria. A gastronomia dos judeus ficou muito entre eles mesmo. Mas a do negro é o que a gente chama hoje de gastronomia brasileira. É a feijoada, o feijão tropeiro, que é uma comida de tropeiro, mas vem deles. É o acarajé, essa comida toda que hoje é considerada comida brasileira. E ambos amavam a música e a festa. Tá? Era a característica dele. Pode passar, por favor. Bom, aqui eu tenho algumas coisas. Ali é o Samuel Malamud, que era um líder da comunidade judaica, morto em 2000. Ele veio para a Praça 11 em 1910 e ele falava que a Praça 11 era um gueto sem barreiras. E que parecia que ali na Praça 11 se resolvia todos os problemas da comunidade judaica mundial. Tá? Aqui eu falo que é a Santíssima Trindade do samba. Pixinguinha, João da Baiana e Donga. Donga gravou o primeiro samba que veio com o título a primeira música que veio escrito no disco, que era um samba. Porque naquela época os discos vinham o estilo escrito. O João da Baiana, eu vou falar mais dele adiante, ele é praticamente o cara que inventou esse sincopado, esse molejo do samba. Ele tocava pandeiro muito bem. E o Pixinguinha, além da obra dele, que a gente conhece muito, Carinhoso, outras músicas, ele foi o arranjador dos discos de samba. Então, digamos assim, ele vestiu a música, entendeu? Aqui a gente tem um desfile de um rancho, que antes de ter a escola de samba, tinha um rancho que saía muito arrumadinho, todo mundo bem vestido, não sei o quê, com cordas e coisas. Depois, e ali, um bloco, que todo rancho tinha um bloco de surdo correspondente, porque o pessoal queria sair muito bonitinho, mas queria farrear também, né?
sair beijando, passando a mão, abraçando, e tinha o coisa. A tia Seata tinha um rancho Rosa de Ouro e tinha o bloco caricato, o bloco de sujo, que se chamava Macaco é o Outro. Exatamente por causa dessa coisa de mania de chamar preto de macaco. Então, não, macaco não sou eu, macaco é você, é o outro. Tá? Ali, assim, é um baile de uma sociedade judaica em que os negros participavam tocando e às vezes dançando também. Eles gostavam muito, na época eles se entendiam muito. Vamos adiante? Eu fiz uma peça sobre o livro, que eu falo que foi um documentário teatral, porque eu resolvi contar essa história cenicamente e procurei autor. Depois eu fui ler vários autores como é que se escrevia para teatro. Todos eles falavam o seguinte: você tem que conhecer muito os seus personagens. Eu falei, bom, eu conheço. Aí eu peguei as falas que os personagens me deram, que era José Leuwowicz, não sei falar não, tá? E a Maria do Socorro. Ele veio da Polônia com 17 anos, ficou milionário. E chegou na Praça 11, levou um susto que viu um negro falando Yiddish. Ele nunca tinha visto um negro na vida. Com o amicíssimo dele, ficou amigo dela também. A Maria do Socorro veio de Rio Novo, tinha 13 anos, porque a mãe dela veio fugida. Não era mais escrava, mas era praticamente. Aqui é a peça, tá? Na peça eles vão lembrando do passado. Agora passa aí. Agora a gente vai entrar na nossa coisa. Põe a música aí, por favor. Essa música é bem conhecida. Vão acabar com a praça hoje. Vai haver mais um grande drama na paz. Choro pra morir. Choro o mundo inteiro. Favela, não quero. Bandeira, nação primeira. Guardai os vossos bandeiros, guardai. Porque a escola de samba não faz. Adeus, minha Praça 11, adeus. Já sabemos que vais desaparecer. Leva contigo a nossa recordação, mas ficarás eternamente em nosso coração. E algum dia nova praça nós teremos, e o teu passado cantaremos. Bom, essa música aqui, ela foi feita em 1941, no momento em que foi anunciado que a Praça 11 ia ser demolida para passar a Avenida Presidente Vargas. Aí você vê que é um lamento, né? Quase uma elegia para a praça, né? Você vê, olha, vai acabar, como é que vai ficar? A gente vai sem carnaval, acabou o carnaval, olha, mas a gente vai voltar, a praça vai voltar e nós vamos cantar de novo, tá? Essa música foi o maior sucesso do carnaval em 1942, com essa versão. Pode passar, por favor. Essa outra aí é dos mesmos autores, com o mesmo pessoal, e já é do carnaval de 1943. Ela já fala outra coisa, vamos lá. Bom, aqui, então, eles já estão falando da Avenida Nova. E eles já falam de coisas bastante atuais hoje, olha lá. Rompendo prédios e ruas, os nossos patrimônios. Então, eles já tinham essa ideia que aqueles prédios onde eles viviam, onde eles moravam, eram um patrimônio dela. Falam que o progresso é natural, que
que o progresso vai destruir a memória deles e tudo. E no segundo verso eles já falam que eles não, tudo bem, vocês tomaram a nossa avenida, mas vocês vão me dar uma avenida nova. Entendeu? Então nos dá bastante ideia de como as pessoas pensavam também nessa relação com o governo. O governo me tomou a minha avenida, mas ele vai me dar uma nova e eu vou desfilar lá porque eu tenho direito. A gente vai requerer e vai tudo. Entendeu? Vamos passar adiante? Bom, essa música aqui é de 1964, foi a música mais tocada no Carnaval de 1965 do 400º do Rio. É do Chico Anísio, João Roberto Quero e a mesma Dalva Oliveira que canta. Bom, essa música aqui já é um saudosismo, né? Por quê? Fala da praça que existia. A Praça 11, até hoje, ela é o bairro mítico do Rio de Janeiro. Ela não existe mais, ela não acontece mais, mas existe até uma estação de metrô Praça 11, embora não exista o bairro. E quando eu estava fazendo a pesquisa, Praça 11 acabou em 42, então gente de 60 anos falava, não, eu fui lá no Carnaval da Praça 11 com a mamãe. Gente de 60 anos. Não foi. É aquela coisa do que a gente fala da memória, né? Eu queria tanto que acontecesse que eu me lembro que aconteceu, né? E essa música aí, então, fala da saudade que as pessoas têm da Praça 11. Pode passar, por favor. Bom, aí eu falei lá da Praça 11 sobre a situação da mulher. O João da Baiana, que eu considero um cronista, além de ser, ao meu ver, o inventor do molejo do samba, desse sincopado do samba, ele era um cronista também da vida na Praça 11. Aqui ele fala da situação da mulher. Pode pôr aí. No tempo que ele podia, me tratava muito bem. Hoje está desempregado, não me dá, porque não tem. Hoje está desempregado, não me dá, porque não tem. Quando a polícia vier e souber, quem paga a casa pra homem e mulher. Quando a polícia vier e souber, quem paga a casa pra homem e mulher. E de mim podem falar, já de mim podem falar. Meu amor não tem dinheiro, não vai roubar pra me dar. Meu amor não tem dinheiro, não vai roubar pra me dar. Quando a polícia vier e souber, quem paga a casa pra homem e mulher. Quando a polícia vier e souber, quem paga a casa pra homem e mulher. Quando eu estava mal de vida, ele foi meu camarada. Hoje
comida, dinheiro e roupa lavada. Hoje troca de comida, dinheiro e roupa lavada. Quando a polícia vier e souber, quem paga a casa pra homem é mulher. Quando a polícia vier e souber, quem paga a casa... Essa aí eu considero a primeira música feminista. Que a mulher está falando, não, o homem é meu, eu pago porque eu quero e vocês não têm nada com isso, né? Mas isso aí reflete também uma situação muito comum naquela época. A mulher negra, ela ia trabalhar de cozinheira, de lavadeira, de empregada, tinha a barraquinha dela para vender os doces, ela tinha uma ocupação fixa. O homem, além de ser mais difícil de conseguir um emprego, se não fosse forte, se não fosse estivador, se não fosse coisa, só ser preto e homem já era um crime. Só ser preto e pobre já era um crime naquela época. Então tem, por exemplo, o Ismael Silva, que é dessa época, ele conta que ele trabalhava numa loja, e um dia ele foi preso. Ele falou, não, mas eu trabalho, eu sou um trabalhador, não sei o que, não adiantou. Preto e pobre deve ser bandido, foi preso, ficou uma semana preso. Entendeu? Então, a mulher é que provia a casa. Entendeu? Os homens às vezes ajudavam, às vezes ela saía para trabalhar, o homem ficava com a criança, com os filhos cuidando, tá bom? Pode passar, por favor. Bom, agora nós chegamos no João da Baiana, que é a pessoa que eu gostaria de estudar. Por quê? O João da Baiana, ele nasceu no Rio e morreu no Rio. Ele era neto de escravo. A mãe dele era uma das baianas da Praça 11. Eram aquelas mulheres que na casa delas tinha uma casa, tinha um quintal, e nos fins de semana eles faziam o chorinho na sala e o batucada no quintal. Essa batucada podia ser antes ou depois da cerimônia religiosa de religiões afro, que era muito misturado. A polícia perseguia, quando a polícia estava perseguindo o sambista, virava um terreiro. Quando perseguia o pessoal da religião afro, virava um terreiro de samba. Tá? E essas pessoas eram meio agentes comunitárias também, resolviam o problema de todo mundo. Aí, bom, ele começou, ao contrário do que se diz, os negros dessa época, eles não eram vagabundos, eles trabalhavam. Ele começou a trabalhar aos 12 anos, aos 18 foi empregado no Arsenal de Marinha. E agora eu vou colocar a música mais conhecida dele, para terminar aqui, que ela já me deu tempo lá, pode passar. Cantada por ele mesmo, tá? Para vocês perceberem o balanço. E o arranjo é do Pixinguinha. Não moro em casa de cômodo, não é por ter medo não. Na cozinha muita gente sempre ganha alteração. Batuque na cozinha assim a não quer, o batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha assim a não quer, o batuque eu queimei meu pé. Então não bula na cumbuca, não me espante o rato. Se o branco tem ciúme, que dirá o mulato. Eu fui na cozinha pra ver uma cebola, o branco com ciúme de uma tal crioula. Deixei a cebola, peguei na batata, o branco com ciúme de uma tal mulata. Peguei no balaio pra medir a farinha, o branco com ciúme de uma tal branquinha. Então não bula na cumbuca, não me espante o rato. Se o branco tem ciúme, que dirá o mulato. E o batuque na cozinha, não quer. No caso do batuque, eu queimei meu pé. Batuque na cozinha assim a não quer, o batuque eu queimei meu pé. Eu voltei na cozinha pra tomar um café, o malandro tá com olho na minha mulher. Mas comigo eu apelei pra desarmonia e fomos direto pra delegacia. Seu comissário foi dizendo com a que vez é da casa de cômodo da tal Inês. Revista os dois, bota no xadrez. Malandro comigo não tem vez, mas o batuque na cozinha tinha não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha assim a não quer, o batuque eu queimei meu pé.
comissário, eu sou com a razão. Eu não moro na casa de habitação. Eu fui apanhar meu violão, que estava empenhado com Salomão. Eu pago a fiança com satisfação, mas não me bota no xadrez com esse malandrão, que passou com respeito um cidadão da Paraíba, do Norte Maranhão. Essa música é um conto, né, gente? É o roteiro de um curta-metragem, né? Teve a festa, tinha um cara lá, um branco metido, hoje em dia seria um playboyzinho, né? Paquerando todo mundo, mas quando foi paquerar a mulher do cara, ele falou não. Partiu para cima dele, deu um barraco, foi parar todo mundo na delegacia e falou assim, não, mas eu sou honesto, eu estou com dinheiro aqui que eu empenhei meu violão no Salomão. Os negros chamavam os judeus de Salomão, sempre. E tem muito samba fazendo referência ao Salomão, que é aquele cara que resolve o problema imediato de dinheiro, tá? Do negro. Empresta o dinheiro, compra o presente para a mulher, pagando a prestação, essa coisa toda. Pode pôr mais uma musiquinha? Tá. Bom, aí, pode passar mais uma? Para terminar, eu vou colocar aqui essa música Cansado de Sambar, peraí, só um pouquinho, do Assis Valente. O Assis Valente, ele fazia as músicas para Carmen Miranda, a mais conhecida é o Brasil Pandeiro, tá? E essa aí ele fez para o Bando da Lua, que é o grupo que foi acompanhando, foi com a Carmen Miranda para os Estados Unidos, quando ela foi para lá. Essa música é do fim dos anos 30, pode colocar. Tenho o corpo cansado de sambar, noite e dia. Tenho o corpo cansado de sambar, noite e dia. Perguntei ao coração se queria descansar, e ele disse que não queria. Perguntei ao coração se queria descansar, e ele disse que não. Eu nasci na Praça 11, dou a vida pra sambar. Já sambei em Diodoro, Salgueiro e Mangueira, Estácio de Sá. Sambar, vou sambar lá no Catete, pro seu presidente me condecorar. Vamos lá. Tenho o corpo cansado de sambar, noite e dia. Tenho o corpo cansado de sambar, noite e dia. Perguntei ao coração se queria descansar, e ele disse que não queria. Perguntei ao coração se queria descansar, e ele disse que não. Já sambei no Amazonas, Pernambuco e Macaé. Encontrei lá em São Paulo morena queimada, cheirando a café. Tio Sam já viu também o corso de seda que a baiana tem. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Essa aí é o ideal do sambista, né? O corpo está cansado, mas o coração não para de sambar. E o samba levou ele para toda a cidade, até para o presidente. Você imagina, isso aí foi feito no fim dos anos 30, era o Estado Novo. Getúlio Vargas era adorado e odiado pela população, mas era o cara de prestígio, né? E aquele presidente que eles achavam, nunca teve outro, nunca vai ter outro, né? Viajou pelo Brasil e até no exterior ele foi reconhecido, entendeu? Bom, gente, é isso, pode passar. Esse é o livro que eu escrevi, esse foi o cartaz da peça, tá? Pode passar também? Aí, muito obrigada a vocês, tem o meu e-mail e tem o Facebook e as duas páginas, tá bom? Muito obrigada a vocês por me ouvirem. Se tiverem alguma pergunta e puder fazer, tá?